Após reunião na tarde da última sexta-feira entre FamaSul, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Assembleia Legislativa, Grupo JBS, Ministério Público Estadual e representantes da JBS, o grupo anunciou a retomada das atividades em 7 unidades frigoríficas em Mato Grosso do Sul. Para falar sobre a volta, sobre o retorno das atividades da JBS em Mato Grosso do Sul, esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o retorno das atividades, eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. Ô João, houve um acordo aí amigável entre ambas as partes na última sexta-feira, lá na Governadoria do Estado, para formalizar essa conciliação entre ambas as partes. Após a JBS expor seus pontos, foi confirmada a volta das atividades para a próxima terça-feira, amanhã. Qual que é a importância desse retorno, João? Olha, Antônio, bom dia. A grande questão é o seguinte, esses últimos 13 anos, esse governo Lula-petismo marcou-se pela corrupção, populismo e incompetência. E uma das bandeiras deles era criar os campeões nacionais, ou seja, jogar dinheiro público. O BNDES, por exemplo, hoje tem 21% do JBS, a Caixa tem 4%. Para quê? Para eles tomarem conta do mercado. E eles, por sua vez, os beneficiados por esses recursos, irrigavam as contas de 1.229 políticos brasileiros. Políticos, dirigentes, etc. Isso aí foi um caos. Nós concentramos o poder de abate, a capacidade de abate, em 3 grandes grupos, e o JBS é o maior deles. O JBS detém 52% das exportações brasileiras de carne e detém no Centro-Oeste uma média de mais de 40% do abate aqui no Centro-Oeste, que é o maior polo de criação de gado do Brasil. Então, quando a Assembleia aqui, a CPI, tomou uma medida de bloquear as contas deles, era uma questão bastante temerária, porque o problema todo é o seguinte, qualquer coisa que segurar os abates ou que criar problemas aqui no Estado, não é só para o Mato Grosso do Sul. Repercutiu em Minas, repercutiu em São Paulo, repercutiu no Paraná, ou seja, há uma repercussão geral. Por quê? Porque o Mato Grosso do Sul responde por 25% da produção do JBS. Ele saiu fora do mercado. Os demais frigoríficos não conseguem acompanhar essa oferta de carne e, consequentemente, o que eles fazem? Deprimem mais os preços. Ou seja, a pecuária brasileira, que não tem nada a ver com essa corrupção, com essa malandragem que houve no Brasil nos últimos anos, é que paga o pato. Que cada vez que ocorre um problema desse, seja lá em março na Operação Carne Fraca, seja em maio com a delação dos irmãos Joés e seja agora com a suspensão dos abates, o que acontece com o preço do boi? Cai. Aí demora um certo tempo para voltar. Então, isso cria embaraço, cria problema para a pecuária. Agora, esse não vai ser o último, não. Infelizmente, não vai ser o último problema que vai correr. Daqui a uns tempos, esse grupo está muito mais nas partes policiais do que nas partes econômicas. Ou seja, pode haver outros casos para frente. Agora, o setor, a pecuária brasileira, ela tem que pensar o que fazer para enfrentar isso ao longo dos próximos anos, porque não é um problema que vai se encerrar agora. João, agora há pouco a Elaine divulgou que a JBS deu férias coletivas em 2 plantas frigoríficas lá no Pará. E você acha que existe uma retaliação por parte da JBS em função das CPIs que estão acontecendo? Olha, é complicado saber, né? Esse pessoal fez delação, ganhou liberdade, ganhou tudo, e daí agora está botando tudo para trás. Eles compraram briga com todo mundo, compraram briga com o governo federal, compraram briga com o Ministério, etc, etc. Alguns estados, aqui no Mato Grosso do Sul, a grande questão que gerou esse embargo era a questão dos incentivos fiscais que eles receberam. Com incentivos fiscais, eles criaram vantagens competitivas em relação aos concorrentes. Nós aqui fizemos entrevista com o pessoal da associação da SOCOM, que reclamava que eles não tinham como competir com eles. Não tinham mesmo, os caras tinham muitas vantagens fiscais. Num país em que os tributos são absurdos, como é o caso do Brasil, quem tem vantagem fiscal ou quem é amigo do dono da chave do cofre, leva vantagem. E eles levaram. E eles compraram frigorífico, arrendaram frigorífico e fecharam os frigoríficos. Muitos frigoríficos que estão na mão deles estão fechados. Então, isso cria um embaraço, porque algumas regiões do Brasil, eles são praticamente sozinhos. No Mato Grosso, tem várias regiões do Mato Grosso que estão sozinhos. Ou o produtor vende para eles, ou vende para eles, não tem outra alternativa. Então, e no Pará, o Pará tinha uma válvula de escape para isso, que era a exportação de gado em pé.
Infelizmente, o ano passado, aquele desastre que deu lá no Porto de Barcarena, no Pará, em que aquele navio afundou, morreu 5 mil bois, criou problema sério com o Ministério Público e em outras entidades, atrapalhou o processo do Pará na venda de exportação de gado em pé. Para eles era uma alternativa muito importante, inclusive, e também o principal cliente do Pará é um outro governo populista, incompetente e corrupto, que é o da Venezuela. Então também criou problema, porque a economia venezuelana está no chão, está no caos. Não tem poder de compra, não tem divisa. Agora, com a melhora do preço do petróleo, com essas coisas, pode ser que eles possam criar condições de voltar a comprar. O gado em pé, saindo do Pará, seria uma alternativa a esses casos de fechar frigorífico ou dar férias coletivas. Porque o pecuarista, ele vende porque ele precisa fazer caixa, ele tem que pagar as contas dele, pagar funcionário, investir na fazenda. Ele tem momento que o gado está pronto, tem que mandar embora. O confinador, por exemplo. O confinador, nesse momento, os gados que estão prontos tem que mandar para abate. Caso contrário, vai aumentar os custos, ele não vai, com muita chuva, o gado tem problema, fica estressado, etc. Então, essas ações que eles tomam de fechar, de dar férias coletivas em pleno período de oferta de gado, cria problema sério para o pecuarista. Ô, João, em 3 dias de paralisação, entre terça e sexta-feira, teve cidades que a arroba do boi gordo caiu R$ 8,00. Você acha que vai demorar muito para retomar o preço que estava antigamente? Olha, o pecuarista brasileiro está maduro, tá? Ele está consciente do problema, sabe que tem que enfrentar isso aí. A tendência é que quando esses preços acabam sendo apenas como referência, não há negócio nesses preços. Porque eles sabem que é sacanagem que está correndo isso aí. Não tem lógica para que isso aconteça. O preço do boi hoje está muito mais barato que um ano atrás. Os custos subiram. As exportações estão indo muito bem, obrigado. Esse mês, não sei agora em função desse imbróglio do JBS, esse mês nós estávamos com possibilidade de chegarmos a 6.200 vezes 21 dias, a chegar próximo a 130 mil toneladas de carne in natura exportada. O mercado interno está comprando. O último bimestre do ano é um bimestre que você tem uma tendência de haver um consumo maior de carnes, porque tem as festas, tem 13º, o pessoal tira férias, etc, etc. E isso tudo acaba impulsionando o consumo. Não há razão nenhuma, não há lógica que haja uma queda de preço. O que houve foi esse absurdo. Eles, aqui no Mato Grosso do Sul, parar o abate e os demais frigoríficos também suspenderam as compras. E isso provocou um caos. Só que o pecuarista está sendo mais profissional, falou, não dá, esse preço é absurdo, eu não vou vender. E não há uma oferta de gado, então apenas há uma referência de preço, mas não há negócios muito grandes nessa faixa de preço, não. Então, vai normalizar para frente. A tendência é que normaliza, né? E o próprio JBS, para poder voltar a comprar, para criar confiança do pecuarista, tem que pagar mais. Pagar mais. É lógico, há um risco, o rating, a avaliação de risco dele piora a cada problema desse que acontece. Perfeito, vamos falar mais sobre o assunto, João. Valeu, obrigado pela participação.